Bem-vindo ao Isso Aconteceu, o canal onde o medo ganha vida e histórias macabras da vida real te puxam para o lado mais sombrio da humanidade. Hoje, mergulhamos em uma noite fria de agosto de 2025, em Alto Comedeiro, Jujuy, Argentina, onde o vento uiva como um lamento eterno, carregando segredos que ninguém quer ouvir. Matias Jurado, um homem de 37 anos com olhos vazios e um sorriso que congelava o sangue, convidava estranhos para sua casa prometendo abrigo, uma refeição quente, talvez uma bebida para aquecer a alma. Mas o que aqueles desabrigados encontravam lá dentro não era misericórdia. Era o inferno encarnado, um machete afiado brilhando sob a luz fraca e o som de ossos se quebrando, ecoando pelas paredes úmidas. Como isso pôde acontecer em pleno 2025, em uma sociedade que se diz civilizada? Fique comigo até o fim, porque essa história vai te fazer questionar se o mal realmente anda de mãos dadas com a humanidade e se ele poderia estar mais perto do que você imagina. Vamos voltar ao começo para entender como um homem comum se transforma em algo saído de um pesadelo. Matias Jurado nasceu por volta de 1987, em uma vida marcada pela sombra da violência desde cedo. Ele já havia sido condenado por roubo e outros crimes menores, mas nada que preparasse o mundo para o que viria. Ele vivia sozinho em uma casa simples, cercada por cães famintos que latiam para a lua, como se soubessem dos horrores que seu dono cometia. Os vizinhos o chamavam de Machete Man, um apelido sussurrado com medo, porque diziam que ele sempre carregava uma lâmina longa, afiada como o corte de uma traição. Em agosto de 2025, o bairro de Alto Comedeiro estava inquieto. Pessoas em situação de rua começavam a desaparecer, uma a uma, como fantasmas engolidos pela noite. Jorge Omar Anachuri, conhecido como Carmelo, foi um deles. Um homem de 50 anos, com a pele marcada pelo sol e pelo abandono, que vagava pelas ruas procurando um lugar para descansar. Matias o encontrou uma noite, oferecendo-lhe um teto, talvez uma conversa amigável. Mas dentro daquela casa, o ar cheirava a ferrugem e morte. Um odor metálico que grudava na garganta como um pressentimento ruim. Você pode imaginar o momento? O coração de Anachuri acelerando ao entrar, sentindo o chão pegajoso sob os pés, os cães rosnando baixinho nos cantos escuros, enquanto Matias fechava a porta com um clique que soava como o fim de tudo. A polícia começou a investigar quando os desaparecimentos se tornaram impossíveis de ignorar. Famílias e amigos das vítimas marchavam pelas ruas, carregando cartazes com rostos desbotados, gritando por justiça em um bairro onde a pobreza sufoca os sonhos. Em 5 de agosto de 2025, as autoridades invadiram a casa de Jurado, e o que encontraram lá gelou o sangue de todos os envolvidos. Restos humanos espalhados, bidões de combustível que sugeriam incinerações macabras, facas e machetes manchados de algo que não era tinta. Pior ainda, nos pratos dos cães, pedaços de carne que as perícias confirmaram serem humanos, Jurado alimentava seus animais com as sobras de suas vítimas, transformando o horror em um ciclo de depravação que fazia o estômago revirar. Um vizinho, em um depoimento que ecoou pela mídia, sussurrou: "Anoche Matias matou a outro. Ontem à noite, Matias matou outro." Uma frase que capturava o terror rotineiro que o bairro vivia, como se a morte fosse uma visitante habitual nas sextas-feiras, quando ele supostamente atacava. As vítimas eram todas homens em situação de vulnerabilidade, atraídos pela promessa de bondade em um mundo cruel. Jorge Anachuri e pelo menos outros 4, como se Jurado caçasse os esquecidos, aqueles que a sociedade já havia abandonado. Sinta isso. O dilema interno de um homem faminto aceitando um convite de um estranho. O conflito entre a esperança e o instinto de sobrevivência. O cheiro de fumaça misturado com o suor do medo enquanto o machete descia, cortando não só carne, mas sonhos interrompidos, vidas que poderiam ter sido salvas se alguém tivesse notado os sinais mais cedo.
À medida que a investigação se aprofundava, reviravoltas surgiam como sombras se movendo no escuro. Jurado não era um novato no crime. Décadas antes, ele havia matado sua primeira vítima, um segredo enterrado no passado que agora ressurgia como um fantasma vingativo. A promotoria o acusou formalmente de homicídio agravado por crueldade e os detalhes chocavam. Ele matava, queimava os corpos e descartava os restos em bolsas, como lixo comum em uma vida que ele tratava com desprezo absoluto. Por que ele fazia isso? Era ódio aos vulneráveis, um prazer sádico no controle ou algo mais profundo, um vazio na alma que só se preenchia com sangue? Os especialistas falavam de um perfil de assassino em série clássico, mas para as famílias era simplesmente o mal encarnado. Imagine os policiais revirando aquela casa, o coração acelerado ao encontrar ossos e sangue, o cheiro de decomposição impregnando suas roupas, enquanto fora, a comunidade se unia em marchas, chorando por justiça que chegava tarde demais. E você? Se estivesse lá, sentiria o peso dessa escuridão, o desconforto de saber que monstros não vivem só em contos, mas em casas vizinhas, fingindo normalidade? Mas o que torna essa história ainda mais perturbadora é como ela se entrelaça com a indiferença da sociedade. Em um país onde a pobreza devora vidas, Jurado explorava os invisíveis, aqueles que ninguém procurava até ser tarde. Um fiscal, em uma entrevista chocante, disse: "Nunca vimos algo assim." Palavras que ecoam o horror inédito desse caso, possivelmente o maior assassino em série da história argentina recente. As vítimas não eram apenas nomes em relatórios, eram pessoas com histórias, dores, talvez risadas esquecidas em noites melhores. Jorge Anachuri, por exemplo, era conhecido como Carmelo pelos amigos, um homem que sonhava com um lar, mas encontrou o abismo. A tensão crescia a cada revelação, mais desaparecimentos ligados a ele, mais evidências de um padrão que durava anos, talvez décadas. E se ele não tivesse sido pego? Quantos mais teriam desaparecido nas noites frias de Jujuy, engolidos pelo Machete Man, que sorria enquanto planejava o próximo golpe? No fim, Matias Jurado foi preso, sua casa selada como um túmulo, mas o dano estava feito. Vidas ceifadas, famílias destruídas e um bairro marcado pelo trauma. A justiça o imputou por homicídios que chocaram o mundo, mas a verdadeira revelação é essa. O mal não precisa de máscaras elaboradas. Ele se esconde em rostos comuns, em gestos de falsa bondade. Isso aconteceu em agosto de 2025, não em um filme de terror, mas na vida real, onde o medo é palpável e as cicatrizes duram para sempre. Agora, pare e reflita. E se alguém como ele estivesse na sua rua, oferecendo ajuda com um sorriso que esconde lâminas? Você acredita que isso realmente aconteceu? Ou acha que o mundo é seguro o suficiente para ignorar esses sussurros? Se essa história te deixou com o coração acelerado, é porque precisava chegar até você, para nos lembrar de olhar para os invisíveis, de questionar a bondade aparente. Comente abaixo. Já viveu algo que te fez duvidar da humanidade? Compartilhe se tiver coragem e se inscreva no canal, mas só se estiver pronto para mais verdades que ninguém quer ouvir.